E você também agora passa a nos acompanhar através da nossa rede social, o Facebook. Então Deus abençoe, queridos. Graça e paz. Mais uma semana começando. E a misericórdia do Senhor, que é a causa de não sermos consumidos, ela renovou-se nessa manhã, na minha vida e também na sua vida. Por isso, graça e paz na sua vida, querido, você que nos acompanha desde as 6 horas da manhã. E para começarmos o dia, para começarmos a semana também, eu quero trazer um assunto bem interessante para nós, que é o encontro de Davi e Golias. Mas antes disso, vamos falar com Deus. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus, por termos um bom descanso à noite, que o Senhor teve a sua misericórdia, ó Pai, e ter nos guardado, como a sua palavra nos ensina. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Obrigado por mais um dia de vida, ó Deus. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, ó Pai, assim na terra como no céu. Ó Deus, em tuas mãos, ó Pai, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã, Senhor. Ó Pai, os coloco como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Pai, com a tua presença, torna os nossos dias mais alegres, mais abençoados e prósperos. Que seja repreendido neste dia, nesta manhã, todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, todo espírito de, ó Pai, de ódio, de rancor, de culpa, todo espírito de vício, de prostituição, e que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Ó Deus, esta é a oração que eu faço neste dia, esta é a oração do teu servo. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Muito bem, queridos. Então, o nosso devocional hoje é o encontro de Davi e Golias. Então nós vamos falar sobre uma das histórias mais emblemáticas da Bíblia, o encontro de Davi e Golias. E essa narrativa não é apenas uma história de batalha, mas é um poderoso relato de fé, coragem e também sobre a soberania de Deus em meio às dificuldades que surgem. Então nós vamos explorar essa passagem, entendendo o seu contexto, os seus personagens envolvidos e as lições práticas que podemos aplicar em nossas vidas. Amém? Dentro do contexto histórico, do encontro de Davi e Golias, essa história se passa no período em que Israel estava em conflito com os filisteus. A nação israelita estava sob as ameaças deste gigante, o Golias, que desafiava o exército de Israel. Esse gigante simbolizava não apenas a força militar, mas também a opressão e o medo que o povo estava experimentando. Você lembra que o Israel era governado pelo próprio Deus. E naquele período ele já tinha falecido, Samuel tinha assumido como profeta, e o povo começou a pedir um rei. Samuel falando com Deus, Deus fala para Samuel, Samuel, eles não rejeitaram a ti, eles rejeitaram a mim. E Deus vai e mostra Saul a Samuel. Samuel unge Saul como rei. Samuel era um jovem alto, forte, bonito, boa aparência. Já começa nos ensinando que não é a boa aparência que ganha guerra, né? É bem interessante isso aí, mas é um assunto para outro devocional. E Saul é ungido como rei, começa a governar, aquela coisa toda. Mas de repente surge na vida dele Golias. Surge contra a vida de Israel Golias. Então, nessa ministração, nesse devocional e nesse texto, nós temos 3 personagens principais. Davi, um jovem, filho de Jessé, que foi escolhido pelo próprio Deus para ser rei de Israel.
Então Davi aqui representa a fé e a confiança em Deus, mesmo diante da adversidade. Aí nós temos o outro personagem secundário, Golias, um gigante filisteu que se orgulhava de sua força e tamanho. E ele, Golias, representa os desafios e as dificuldades que parecem insuperáveis em nossas vidas. E Saul, o personagem terciário, o rei de Israel, que estava paralisado pelo medo e pela insegurança diante do gigante Golias. Essa narrativa toda de Davi e Golias está ali no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, do versículo 1 até o versículo 54. Aí surge a batalha. O desafio, né, de Golias durou 40 dias. Foi um período de humilhação e medo para o povo de Israel. Então o gigante, por 40 dias, ele chegava-se e desafiava para que Israel desse um homem para lutar com ele. E se ele ganhasse, Israel viraria escravo dos filisteus. Se Israel ganhasse, os filisteus virariam escravos. Era até um desafio corpo a corpo, homem a homem, evitava de muitos morrerem. Na lógica, tudo ia bem. Só que era muito desproporcional o tamanho de Golias diante de um homem comum. O peso da espada de Golias superava, em 3 vezes, 5 vezes mais, 10 vezes mais o peso de uma espada comum. A força dele era sobre-humana, o tamanho. Então, era por isso que era desafiador. Então, nós temos aqui, para essa batalha, nós temos a fé de Davi. Davi não se deixou intimidar pelo tamanho de Golias. E em 1 Samuel 17, 37, o texto diz assim: Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai e o Senhor seja contigo. Então Davi não se deixou intimidar pelo tamanho de Golias. O período que Davi passou no deserto, cuidando de ovelhas, aparentemente um pastor, foi um período de preparação, capacitação. Davi ele enfrentou um leão que é ágil, e tem força e é destruidor. Ele enfrentou um urso que tem muita força. Um urso enfrenta um leão. Um urso é mais forte do que um leão. As garras do urso são mortais. Então vamos dizer que uma pata daquele urso era o peso de uma lança de Golias, o peso de uma espada de Golias. Então, vamos usar o termo aqui, uma patada do urso que Davi enfrentou era mortal. Uma mordida de um leão era mortal. Então Davi foi preparado pelo próprio Deus, pelas forças da natureza, um leão e um urso. Aí agora surge Golias. Então, quando ele afirma assim: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos dos filisteus. Então aqui nós vemos a confiança de Davi em Deus. Suas experiências anteriores o protegerá. As suas ovelhas lhe deu uma fé sólida. Ou seja, assim como Davi protegeu as ovelhas que ele cuidava no campo, ele foi chamado para proteger Israel. Olha só, que coisa linda. O próprio Deus o preparou protegendo ovelhas no campo. Agora Deus também o preparou para proteger Israel, a nação de Israel. E, por fim, chega a vitória. Davi com uma funda, 5 pedras de rio que ele pegou. Davi avança contra Golias, não com armaduras ou armas que o rei Saul tinha lhe dado, mas com a certeza de que Deus estava com ele. Veja que Davi não usou as
armas naturais de guerra, que eram uma espada, uma lança, uma armadura, um capacete, um escudo. Não. Ele usou armas incomuns. Quais são as armas do cristão? São armas incomuns, sobrenaturais. A fé, a oração e a palavra. Né? E Davi usou uma funda e 5 pedras que ele pegou no rio que não representavam para o exército de Saul e o exército dos filisteus não era nada, era um brinquedo de criança, de matar passarinho, a funda daquela ali. Mas Davi usou o que aparentemente não era uma arma e derrubou Golias. E depois, com a espada de Golias, matou o próprio Golias. Né? Então, quando ele lança a pedra, Davi, ele não apenas derrubou o gigante, mas também quebrou as correntes do medo que aprisionavam o povo de Israel. Então aí, quando Davi cai, e o povo aparentemente ainda sem entender e sem acreditar, porque quem não entende não acredita, quem não acredita não entende. Ok? Ele pega a espada e tira a cabeça de Golias. Vocês lembram lá no texto da criação que o filho do homem pisaria na cabeça da serpente? A serpente ele feriria o calcanhar, mas o filho do homem pisaria na sua cabeça. Davi tira a cabeça de Golias. Golias aterrorizou Israel, desafiando e humilhando por 40 dias. Jesus passou 40 dias no deserto. E o povo foi desafiado 40 dias também. E assim como Jesus venceu no deserto, depois de 40 dias, Davi vem e ao cruzar aqueles 40 dias, ele vai e destrói por completo o gigante, mancando a sua cabeça e mostrando ao povo, está aqui. A vitória chegou. Agora, nós temos a aplicação prática de toda essa situação. O primeiro ponto da aplicação prática é enfrentar nossos gigantes. Quais são os gigantes que você precisa enfrentar? Quais são os gigantes que eu preciso enfrentar? Eu quero dizer para você que todos nós enfrentamos desafios em nossas vidas que podem parecer com gigantes. Problemas financeiros, doenças, crises emocionais ou relacionamentos quebrados, acusações. Então, assim como Davi, nós precisamos ter fé e coragem para enfrentar esses desafios. Por isso vem a pergunta que não quer calar. Qual é o meu gigante? E como posso confiar em Deus para enfrentá-lo? De pé. Davi ficou de pé. Ele enfrentou o gigante de pé, olhando para ele. A Bíblia diz assim: resiste ao inimigo com fé e ele fugirá de ti. O segundo ponto importante aqui da aplicação prática é a importância da preparação. Davi não se tornou um herói de um dia para o outro. A sua experiência como pastor lhe ensinou a depender de Deus. Então, da mesma forma como Davi, nós precisamos nos preparar espiritualmente através da oração, da leitura da palavra, da comunhão com outros irmãos, para estarmos fortes para a batalha espiritual que surge diariamente. Terceiro ponto, vem a comunidade da fé, a tua família. O exército de Israel estava paralisado pelo medo. A comunidade, vamos dizer assim, estava paralisado pelo medo. Então é fundamental, queridos, que estejamos cercados por pessoas com fé e que nos apoiem e nos encorajem quando enfrentamos desafios. Não enfrente seus
gigantes sozinhos. Não enfrente. Davi, ele foi para a batalha enfrentar Golias, mas tinha um exército atrás dele. Um exército com muita expectativa. Depois que ele matou Golias, os filisteus correram e o exército de Israel foi atrás e os matou, e os destruiu. Davi enfrentou sozinho o problema, mas tinha um exército atrás dele, muita expectativa. Ali no meio tinham pessoas de coração voltado para Deus. Tinham medo físico, mas tinha o coração voltado para Deus. Além do exército, todo Israel estava sabendo do desafio. E eles sabiam, se o exército não vencesse, eles se tornariam escravos. Muitos, alguns dali, sabiam que Deus ia levantar alguém para destruir, porque Deus já tinha feito em outras ocasiões, mas não sabiam quem. Então, quando nós confiamos em Deus, nós não sabemos como Deus vai trazer a solução, mas Ele vai trazer. Isso é interessante. Então, o quarto ponto aqui é a soberania de Deus. A vitória de Davi sobre Golias nos lembra que Deus está no controle de todas as coisas, no controle de tudo. Mesmo quando as situações parecem impossíveis, devemos confiar que Deus tem um plano e que Ele irá nos guiar. Esse é o detalhe. Deus tem um plano, Ele vai nos guiar. Então eu quero dizer para você, né, nessa manhã que, assim como Davi enfrentou Golias com fé e coragem, nós somos chamados a enfrentar nossos próprios desafios com a certeza de que Deus está conosco, com a certeza de que Deus está no controle. Quando nós temos certeza que Deus está no controle, nossos passos são firmes, firmados na palavra de Deus. Amém? Então, queridos, que Deus te abençoe, te dê uma semana alegre, abençoada e próspera, em nome de Jesus. Lembre-se, a solução está nas mãos de Deus. E você que está